Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Física para Engenharia. Na videoaula de hoje nós vamos estudar movimento harmônico simples, um assunto muitíssimo importante para todos os cursos de engenharia. Nós dividimos essa aula em duas partes. O arquivo da aula ficou um pouquinho grande, então nós achamos melhor dividir em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ver o estudo da equação de movimento do MHS e como obter a equação de movimento de um MHS. Na segunda parte, nós vamos fazer um exemplo simples, o pêndulo simples, e obter a frequência a partir desse pêndulo. Então, vamos dar uma conferida no nosso quadro e ver como as coisas funcionam no movimento harmônico simples? Vamos lá! Bom, gente, aqui estamos no nosso quadro. Vamos então começar a fazer algumas anotações. Bom, o movimento harmônico simples, que também é conhecido como MHS, pelas iniciais, é um movimento bastante particular. Quais são as informações interessantes dele? Bom, primeiro é que o movimento é repetitivo e cada repetição que acontece nós chamamos de ciclo do movimento. Uma outra informação interessante é que o movimento ocorre em intervalos de tempo regulares, ou seja, cada ciclo tem um tempo bem definido. Esse tempo é chamado de período e no estudo do MHS nós representamos o período pela letra T maiúscula. Uma outra informação bastante interessante do MHS é a seguinte: ele realiza determinados ciclos por unidade de tempo. Essa informação é uma informação bem conhecida de todos nós e leva o nome de frequência, ou seja, a frequência é o número de ciclos por unidade de tempo. No estudo do MHS, nós vamos representar pela letra F minúsculo. Bom, uma outra informação interessante é que o movimento harmônico simples ele tem restrições espaciais. Como assim? Ele não ocorre em todas as regiões do espaço, ou seja, se você tem uma massa presa numa mola, ela não pode assumir qualquer posição. Ela tem determinadas posições que podem assumir. Bom, uma outra informação muito importante do MHS é sempre existe uma força restauradora. Essa força é responsável por manter a oscilação. Então, um dos pontos-chave é identificar qual é a força restauradora do movimento. Bom, quais são as outras informações importantes? Em um movimento harmônico simples, nesse caso, como física 2, nós temos um sistema mecânico. E todo sistema mecânico ou todo sistema físico é descrito por uma equação do movimento. Então vamos aqui dar uma olhada na equação do movimento harmônico simples. Então, vamos anotar aqui. A caligrafia não está muito boa, mas acho que dá para entender. Equação do movimento. O que é a equação do movimento? É a equação que governa o sistema. No caso, como nós temos um sistema mecânico, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton. Então, vamos utilizar a segunda lei de Newton. Sim, mas qual o sistema que nós vamos utilizar? Nós vamos estudar o sistema mais simples, que é um bloco preso a uma mola sem atrito. Vamos então dar uma analisada aqui, fazer uma representação pictórica bem simples. Nós temos aqui um plano, vamos tentar caprichar um pouquinho mais nisso aqui. Nós temos aqui um plano e nesse plano nós temos uma mola. Vamos terminar de desenhar o plano primeiro, né? Então, pronto. Aqui está nosso plano e nós temos nesse plano aqui uma mola e um bloco preso a essa mola. A mola não está muito bonitona, mas vamos lá. Esse bloco aqui tem uma massa M e essa mola tem uma constante K. Bom, o que é que acontece? O bloco está em equilíbrio, a gente está aqui na situação ideal, um sistema sem atrito. E o que que acontece? Nós vamos deslocar esse bloco a partir do equilíbrio. Então, nós vamos trazer esse bloco ou para a direita ou para a esquerda. Como graficamente fica melhor aqui à direita, nós vamos deslocar causando uma deformação X na mola. O que que acontece nesse momento? Nesse momento, então, se você deforma a mola, vai existir a famosíssima força elástica atuando aqui. Note o seguinte: quando eu desloco
para a direita, a força elástica vai ser para a esquerda. Se eu deslocar o bloco comprimindo a mola, eu também vou fazer uma deformação, só que dessa vez a força elástica seria para a direita. Então, não importa em que sentido eu desloque para a direita ou para a esquerda, sempre a força vai ser contrária a esse deslocamento. Ou seja, a força sempre vai tentar puxar o bloco para a posição de equilíbrio. Essa força é a força restauradora. Então, no movimento harmônico simples, a força restauradora é exatamente a força que sempre tenta levar o sistema ao ponto de equilíbrio. Esse é um ponto-chave na identificação do MHS. Como nós já identificamos aqui quem é a nossa força restauradora, vamos anotar. A nossa força restauradora não é nada mais, nada menos do que a força elástica. E, neste caso, a força elástica é dada por menos K vezes X. A pergunta que geralmente aparece é: por que esse menos na frente do K? A ideia é muito simples. O nosso sistema aqui é um sistema de uma dimensão. Note que eu não utilizei a notação vetorial para a força. Então, como a força elástica ela é sempre contrária ao sentido do deslocamento, a gente coloca esse menos aí. Bom, então, sistema mecânico, segundo a lei de Newton, como é que nós vamos representar? Antes de escrever propriamente a segunda lei de Newton, vamos fazer uma rápida observação aqui. A observação é a seguinte: para facilitar a escrita aqui durante a nossa aula e as nossas aulas de Física 2, nós vamos fazer a seguinte consideração. Para cada derivada de uma variável no tempo, eu vou colocar um ponto em x em cima dessa variável. Nesse caso aqui, uma derivada x ponto. Se eu estiver fazendo a segunda derivada da posição, que nós sabemos que é a aceleração, eu vou representar essa segunda derivada por 2 pontos. Então, cada derivada no tempo, um ponto em cima da variável. Já que é assim, a nossa segunda lei de Newton, que significa força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que é na verdade, né, a segunda derivada da posição em relação ao tempo, ela fica escrita dessa forma. Opa, faltam 2 aqui. Massa vezes x, 2 pontos. Muito mais simples, muito mais rápido de se escrever. Então vamos lá. Nesse nosso caso, a força restauradora é a força elástica, que é também a força resultante, a única força do sistema. Então nós temos força elástica é igual a massa vezes a aceleração. No caso, a força elástica é dada por menos kx, nós temos a seguinte informação: massa vezes a aceleração é a força resultante, menos k vezes x. Isolando a aceleração para tentar entender melhor o sistema, nós temos o seguinte: x 2 pontos, ou aceleração, é igual a menos k sobre m vezes x. Bom, ou ainda nós podemos escrever da seguinte forma: escrevendo todo mundo de um único lado, fica x 2 pontos mais k sobre m vezes x é igual a zero. Essa é a famosíssima equação de movimento de um oscilador harmônico simples. Anotem essa equação de movimento, particularmente ela é a equação de um sistema massa-mola. O interessante é tentar entender o que significa esse termo, K sobre M. Ele é muitíssimo importante no estudo do oscilador harmônico simples. Para tentar visualizar o significado desse termo, nós vamos fazer uma análise dimensional dele. Então, nós ficamos com a seguinte situação: unidades de K dividido por unidades de M. O que é que vai dar para a gente? A ideia é muito simples. K nós medimos em Newton por metro, constante elástica de força, e massa em quilograma. Bom, reescrevendo essa equação, nós podemos ficar com o seguinte: divisão de fração. Conservo o primeiro, então, Newton por metro, e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso do segundo é 1 sobre quilograma. Então, o quilograma invertido vai continuar aqui embaixo. Bom, não está muito claro.
Então vamos dar mais uma manipulada aqui e escrever o Newton em unidades básicas do MKS, unidade primitiva. Nós sabemos que o Newton é massa vezes aceleração. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E aqui nós temos novamente metro vezes quilograma. E vamos novamente simplificar esse termo. A gente fica com o seguinte: divisão de fração. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes 1 dividido por metro vezes quilograma. Bom, dá para simplificar aqui a unidade de comprimento, a unidade de massa, e nós ficamos com a seguinte informação: 1 dividido por segundo ao quadrado. Bom, mas 1 dividido por segundo, você viu lá na física 1, que é a unidade de frequência, que é o inverso de período. Então, na verdade, K sobre M tem a unidade de frequência elevada ao quadrado. Ou seja, nós vamos chamar K sobre M de ômega zero ao quadrado. E o ômega zero vai ser a frequência do nosso sistema. Então está muito claro a partir de agora, então, o que significa esse K sobre M. Ele vai dar a frequência para a gente do sistema. Então, toda vez que você precisar calcular uma frequência de um sistema, você vai ter que montar a segunda lei de Newton para ele, e a partir daí você obtém a frequência do sistema. Aí você pode perguntar para mim: sim, mas por que a frequência é importante? A frequência é importante porque ela dá o número de ciclos que o seu sistema realiza por uma unidade de tempo. Como assim? O meu sistema vai realizar 200 ciclos por segundo. E cada ciclo o seu sistema realiza trabalho. E você que é estudante de engenharia sabe que precisa realizar trabalho para desenvolver melhor sua máquina. Quanto mais trabalho sua máquina realizar em unidade de tempo, melhor. Então você pode colocar sua máquina para operar com determinada frequência e você sabe qual a quantidade de trabalho que ela está produzindo. Então vamos continuar aqui com o nosso sisteminha simples. Reescrevendo então nossa equação, que era x2 mais k sobre m, x igual a zero, ela fica escrita então dessa forma: x2, uma caprichada mais nesse x. Então nós temos aqui x2 mais, no lugar de k sobre m, ômega zero quadrado x igual a zero. Pronto, está aqui. Toda vez que você se deparar com uma equação dessa, você tem um movimento harmônico simples em sua frente. O interessante é que essa equação de movimento ela vai aparecer em vários outros ramos da física. Ela vai aparecer para você, por exemplo, no estudo de correntes alternadas. Só que no caso de, em vez do x, você vai ter corrente, o I, lá na física 3. E o que é interessante? O interessante aqui é, nós temos a dinâmica, nós temos as leis de força que atuam nesse sistema. Então, sempre que eu precisar de frequências, nós vamos preparar a segunda lei de Newton. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. E não esqueça de acessar fisicaparengenharia.com.br. Lá você vai encontrar a segunda parte da nossa videoaula. Na segunda parte você vai ter como encontrar a frequência de um pêndulo simples, que é uma aplicação do MHS. A segunda parte da primeira aula de MHS. Um grande abraço a todos e até a próxima.